A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 12 vereadores nesta sessão plenária com ordem do dia 22 de outubro de 2024. Ausentes os vereadores Tiago Ilha, Tiago Brunet e o vereador Gilberto do Amarante. Ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 32/2024, que autoriza a intervenção em áreas particulares para a redução dos riscos de desastre e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Bem, sobre o referido projeto de lei, então, fica autorizado o deslocamento e uso de máquinas, servidores e equipamentos públicos ou contratados, sem prejuízo da manutenção dos demais serviços públicos, especialmente aqueles de caráter essencial. As medidas necessárias à redução dos riscos de desastre poderão ser adotadas com a colaboração dos proprietários das referidas áreas, na medida das condições socioeconômicas destes. Fica autorizada a intervenção em áreas particulares para ações de desassoreamento e correção de leitos de arroios e rios, recuperação de estradas, restabelecimento de bueiros, pontes e pontilhões e de acesso das propriedades privadas até a via pública, quando danificados por desastres naturais. Assim, considerando o artigo 2º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, o qual dispõe que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de acidentes ou desastres, considerando o Decreto Estadual número 57.646, de 30 de maio de 2024, e a Portaria Federal número 1.802, de 31 de maio de 2024, que reconheceram a situação de emergência no município de Farroupilha. Considerando o Decreto Municipal número 7.496, de 31 de maio de 2024, que recepcionou o Decreto Estadual número 57.646, de 30 de maio de 2024. Considerando que os eventos climáticos extremos ocorridos no município de Farroupilha no período entre o final do mês de abril e o início do mês de maio de 2024 resultaram em danos de grande magnitude na infraestrutura local. Considerando que foram realizadas vistorias pelos membros do corpo técnico do município e por profissionais da Defesa Civil Nacional e Regional, sendo constatada a necessidade de recuperação de estradas, restabelecimento de bueiros, pontes e pontilhões danificados pelos desastres naturais ocorridos. Sendo assim, então, senhor presidente, solicito que seja votado aí nessa noite e posterior aprovação dos colegas, se estiver tudo ok. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, com esse projeto eu fui o relator na Comissão de Infraestrutura e, obviamente, o parecer foi favorável, pois se trata de uma matéria importante. Demorou um pouquinho para vir a matéria para casa, né? Porque ficou tácito, ficou implícito, né? Quando as grandes chuvas aconteceram lá final de abril, começo de maio, que havia necessidade do uso da máquina pública. Quando eu me refiro é sentido da estrutura, com ações pontuais, seja adentrando a propriedade para desassoreamento do córrego, de um pequeno riacho, ou propriamente na reconstrução de uma ponte, um pontilhão. Então, é um projeto sim importante e que também fica aqui já de antemão um alerta para os cidadãos que acompanhem o processo e que sejam feitos. Porque há muitos problemas ainda que não foram sanados, problemas alguns mais simplórios, alguns mais complexos, mas que carecem de uma atenção. Por exemplo, linha Caçador, faz 5 meses que caiu a ponte e está lá a ponte ainda. Então, mas estamos buscando recursos com a Defesa Civil, tem que buscar, tem que cobrar de qualquer esfera que for. Está aí para isso os governos. Os governos não estão para ser bajulados, eles estão para ser cobrados. Mas tem que ser feita algumas medidas, algumas ações, inclusive paliativas. Por exemplo, essa do caso lá da linha Caçador, por que não achar uma alternativa, se construir uma ponte de madeira provisória? Então, são coisas que, alguns aspectos têm demorado muito aquém da realidade e da demanda local. Mas é salutar. Nós da bancada vamos votar favorável, porque sim, é um projeto que vai estar como salvaguarda e já fica referendado no projeto e já fica também para futuras catástrofes, desastres, porque a gente sabe que as condições climáticas, a emergência climática que tem assolado não somente o mundo, o país e principalmente o estado do Rio Grande do Sul nos últimos 2 anos, é o sintoma latente nos nossos dia a dia. No nosso dia a dia, perdão. E também fica aqui o registro e reiterar a importância que nós precisamos um olhar mais amplo, mais completo para a defesa civil do município. Estava estudando o orçamento do município, que amanhã nós inclusive teremos uma audiência pública, aumentou o valor do orçamento para a defesa civil no ano de 2025, mas é muito baixo perante a realidade e precisamos o quê? Precisamos de uma sede com equipamentos, com questões pontuais para o município estar prevenido, estar pronto. E aquele chavão clássico, melhor prevenir do que remediar. Então, para concluir, senhor presidente, voto favorável ao projeto e que os cidadãos também fiscalizem esses acontecimentos. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Aqui vejo que é um projeto de lei simples, mas de grande importância. Todos nós acompanhamos as questões climáticas que o nosso município também sofreu. E só está pedindo uma autorização para que possa ser usado a máquina pública nas questões particulares. Porque essas pessoas que estão aguardando há tempo, só estão aguardando essa autorização. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte para que o Executivo possa realmente alcançar e atender as demandas dos agricultores. Obrigada. Obrigado, vereadora Clarice. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa, as pessoas que nos acompanham aqui, quem nos acompanha pelas plataformas digitais, uma saudação aqui ao Adamate da TV Serra, ao nosso amigo Zé Teodoro da Rádio Miriam. Esse projeto de número 32/2024, que autoriza a intervenção em áreas particulares para a redução dos riscos de desastre e da outras providências, veja bem, ele tem ali a redução de risco, a redução dos riscos de desastre. Ou seja, me parece que, além de intervir para corrigir o que foi estragado, ele está prevenindo também os futuros desastres. Pelo menos é o que diz o preâmbulo, aí, o título do projeto. E esse projeto, a hora que virar lei, vai virar, porque vamos aprová-lo,
ele tem algumas condições. Por exemplo, não pode o morador ter processo contra a prefeitura que versa sobre esse tema, né? Não pode ter processo judicial ou processo administrativo, ou então tem que ali depois assinar um termo que renuncia qualquer possibilidade de litigar contra o município. Além do mais, ele prevê também parcerias com os proprietários das áreas, né, de acordo com as condições socioeconômicas de cada um. Bom, isso é o que está dito ali. Agora, veja bem, esse episódio ocorreu lá no final de abril, como diz aqui na justificativa, início de maio. Eu acho que demorou um pouco, né? Nós temos ali maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 180 dias praticamente, né? Um interstício bastante importante, onde que não houve uma manifestação mais incisiva do poder público municipal no sentido de buscar uma força legal para intervir nessas áreas. Com certeza, muitas áreas dessas já foram algumas recuperadas pelos próprios moradores, mas tem outras áreas, sim, que precisam da intervenção pública. E eu quero fazer aqui algumas observações. Aqui fala também do desassoreamento de rios e arroios. Isso é por demais importante, porque normalmente essas áreas que foram afetadas, elas foram em encostas. E as encostas, normalmente na parte baixa, tem ali um riacho. Esses riachos, a maioria deles se deslocaram da sua calha natural e acabaram atingindo uma outra área da propriedade. Além dele ter se deslocado, ele ainda ficou assoreado. E esse assoreamento todo não tem como o morador fazer ali a sua própria intervenção por conta e risco. Eu vou pedir o espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de liderança, o vereador Roque Severino. 5, né, no espaço de liderança. Sim. Não tem como o morador fazer ali a sua intervenção por conta e risco, porque exige ali um licenciamento ambiental. Então, eu creio que é bem importante que a Prefeitura Municipal faça esse trabalho, principalmente de desassoreamento dos rios, dos riachos, refaça a calha dos arroios. Isso aí vai exigir um trabalho bastante técnico e com muita intervenção de máquina grande, com escavadeira hidráulica, com caminhões, com locais para destino desse material, porque você não vai conseguir retirar isso aí e depositar em qualquer canto. Então, isso aí exige, certamente, um trabalho técnico, além do mais. O que eu vejo aqui nesse projeto também, que poderíamos citar, que talvez pudesse ser melhorado, é quanto disso vai ser disponibilizado. Quantas máquinas, né? Qual é o critério para começar a fazer um trabalho? Né? Qual é o critério para começar a fazer um trabalho? Vai começar primeiro lá pelo Machadinho, pela linha Amizade, vai começar lá pela Jansen, vai começar por onde? Onde é que está o maior problema? Vai começar ali no 30, que é um dos locais que foi bastante atingido. Outra questão, quanto nós teremos para esse investimento aí? E também, quando que a gente começa? Começamos já, a partir da semana que vem? Então, eu acho que são esses questionamentos que são importantes, mas também nós aqui vamos ficar vigilantes para que a Prefeitura possa fornecer um cronograma dessas atividades, com planejamento adequado, para que essas ações resultem, de fato, numa solução dos problemas que ali estão. Né? Tem estradas, tem bueiros, e não adianta ir lá tirar um bueiro de 30 e colocar um bueiro de 30. Tem que tirar um bueiro de 30 e colocar um bueiro de 60 ou de 80, porque se o de 30 entupiu, colapsou, é porque nós vamos ter problema. Não adianta ir lá tirar uma ponte que ela acabou sendo solapada lá pela enchente e colocar uma do mesmo tamanho, porque ela vai novamente ser, vamos dizer assim, vítima da enchente. Então, nós precisamos fazer um planejamento para que essas ações possam ocorrer de forma a serem eficazes para o agricultor, principalmente, porque essas áreas, eu acho que 90% diz respeito à área rural. E uma outra questão também que eu acho muito importante é que a Prefeitura precisa fazer um diagnóstico. Ela precisa se assenhorar de onde estão esses problemas mais alvos
dessas ocorrências de intempéries naturais, né? Vamos lá, tem uma encosta, tem um riacho, tem árvores, tem barrancos, tem que ter um diagnóstico para se prevenir quanto a isso, né? Porque se a gente não vai se prevenir, só vai lá resolver de forma paliativa, na próxima enxurrada que tiver, na próxima incidência volumosa de chuva, que tiver uma precipitação como teve nesse ano aí, nós vamos novamente estar discutindo esse tema aqui. A gente teve no ano passado uma situação que atingiu mais o vale aqui, né? E, bom, ocorreu isso aí, sabe-se lá de quantos anos. Não deu um ano, estava toda a serra aqui, o vale, a região metropolitana, né? Toda com esse problema das chuvas e dessa tempestade. Então, eu quero dizer que vamos votar a favor desse projeto, com as observações que fizemos, pelo conhecimento que temos da área rural, e sabemos que antes tarde do que nunca. Sabe-se que poderia ter sido feito antes? Poderia. Não foi feito, então que seja feito daqui para frente, mas que seja feito logo e que tenha as condições para fazer, para resolver, né? Tem locais que exigem um grande volume de máquinas, de hora-máquinas, um grande volume aí, certamente, de profissionais. Eu imagino que a prefeitura já deva ter até licenciado essas áreas, né? Porque, vou pegar um outro exemplo, Salto Ventoso. Ali o Salto Ventoso, naquela região um pouco adiante ali do parque, à direita tem o rio, e aquela área toda ficou assoreada. Então, eu imagino que a prefeitura vai fazer o desassoreamento também daquilo ali. E aquilo ali exige uma grande intervenção com volumosas horas máquinas e profissionais, com certeza, para licenciamento. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. E a palavra está com o vereador Gilberto Amarante. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Os demais que estão aqui, o Fabrinho. Quero dizer que serei favorável a esse projeto. Claro que quando o município está em situação de emergência, o próprio executivo ele pode agir por conta própria, mesmo sem um projeto de lei que a situação de emergência ou calamidade autoriza isso. Mas eu imagino que com a lei, para o executivo fica mais amparado, principalmente para mexer pós-enchente, para fazer o trabalho de prevenção, que é o que se trata aqui, e de repente ajustar aquilo que as últimas enchentes causaram nos riachos e córregos. Também entendo que teria que ter um programa de como vai ser feito esse trabalho. Vai ser qual o critério que vai ser. Porque muitas vezes isso aqui não pode utilizar, como meses atrás foi utilizado, de forma irônica, em chácaras, por exemplo, em propriedade particular, e depois usar essa artimanha para justificar aquele trabalho que lá foi feito. Que não, a gente sabe que muitas vezes também, não tendo o critério ajustado e adequado, depois que passou por esta casa, os demais, vereador Sandro, fazem o que quiserem. O executivo que esteja, independente da bandeira que está lá, os vereadores já passou pelos vereadores. Eles vão fazer o que quiserem. Então, depende aqui como fazer trabalho em chácara que não pode, fazem, né, vereadora Clarice? Não pode, mas fazem. Dar brita, não pode, mas dão. Para tantos, e a senhora é testemunha disso também. Se a senhora não é testemunha, eu lhe levo agora em propriedades no interior, inclusive que votaram em outras eleições na vossa pessoa, e vão dizer que lá receberam brita e está lá no pátio ainda até hoje. Mas a senhora não quer essa prova, então tudo bem, é de cada um. Eu estou dizendo que existe. Mas é uma questão, sim, a ser explorado, mas eu volto a dizer, tem que ter critério de como vai ser feito isso. Muito obrigado, presidente.
Palavra está com a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Primeiro, sempre te respeitei. Eu acho que nós temos que ter um respeito mútuo, porque tu faz algumas colocações que não são bem-vindas, né? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Mas, né, vamos se respeitar. Quero dizer para o nosso colega que acho que todas as preocupações colocadas aqui são relevantes, sim, mas a gente tem que entender de que nós temos uma equipe técnica no Executivo, né, que com certeza é o que se espera, que vão levar em conta todas essas preocupações colocadas aqui e também vão fazer um cronograma e vão ver por prioridades, né, para começar os trabalhos. Bom, o número de máquinas, tudo isso vão ter que ser ajustado nesse cronograma agora. Então, eu acho que sim, que é importante esse passo que nós estamos dando agora de votar favorável a esse projeto para que o Executivo tenha este instrumento em mãos e pode fazer, então, sim, o seu trabalho. E cabe a nós só fiscalizar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice. A palavra está com o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui, que nos assistem de casa. Bom, o projeto é importante, sim, é óbvio que, acredito, pelo menos eu, que todos os vereadores votarão a favor do projeto. E penso também que a Prefeitura tem que ter um cuidado absurdo em fazer um estudo, sim, em determinados locais específicos, principalmente na questão que tange a ideia de risco de vida. A gente tem encostas aqui muito íngremes no nosso município e tem que se ter um cuidado, porque qualquer uma dessas encostas perigosas aí a gente pode ter um deslizamento e isso vir, de repente, a trazer pessoas da população a óbito. Isso a gente não pode aceitar. Acredito sim, Roque, que nós tivemos ali, né, no mês de novembro, se não me engano, uma enchente com níveis de rios de chuva, setembro, outubro, no ano passado, né, final do ano, um pouquinho antes aí, que já foi um volume extremamente expressivo, ninguém acreditava que isso fosse se repetir, e a gente viu que logo depois apareceu ainda um momento em que a precipitação foi maior ainda. E o que aconteceu? Um monte de casas soterradas e coisas. Então, assim, eu acredito sim, na minha opinião, é que tem que se analisar com um carinho absurdo esses pontos aonde a gente tem uma inclinação extremamente elevada e que isso possa trazer risco de vida. É um dos pontos do projeto que, na minha opinião, deve ser muito bem analisado, porque uma vida é algo que a gente não consegue de forma alguma reverter a situação. Depois que tivermos um óbito, esse óbito a gente não reverte. É trabalhoso, é complicado, uma ponte, um bueiro, e claro que deve ser revisto, sim, até a bitola desses canos tem que ser, onde tinha 30, acredito que não pode mesmo ser colocado no de 30, faz o trabalho, tem uma bitola maior para que tenhamos uma vazão maior, isso tudo. Mas ainda se esses caras se estragarem, a gente pode ir lá e trocar, mas a vida é algo que a gente não consegue de forma alguma reverter. Então, a importância, na minha opinião, do Executivo com esse projeto, utilizar força para analisar essas encostas que oferecem risco a essas pessoas. É o que eu acredito que no projeto deve ser olhado de uma forma bem carinhosa, para que a gente evite aí na frente que aconteça uma tragédia maior. E as mudanças... Já concluindo, presidente, o tempinho que resta, e a gente sabe que nós temos mudanças climáticas, queira ou não queira, as mudanças climáticas estão ali, elas estão à mostra, e o fato de elas serem pequenas ou grandes, não se tem uma ciência absurda que consegue comprovar o grau de mudanças que virão ali. Pode-se perceber essas mudanças, mas o quão elas são significativas. Se a gente pegar, por exemplo, assim, diferença de 1 grau, 2, 3... Já termino, presidente. Na temperatura do mar, na região do Caribe, ocasiona um furacão que destrói todas as cidades. Aqui a temperatura é de 2, 3 graus abaixo. Essa mudança de temperatura pode trazer furacões, de repente, para a nossa área, e o que aconteceria? Então a gente tem que estar atento, porque essas mudanças podem ser extremamente complicadas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança, o vereador Amarante. Bem favorável, sim, a esse projeto. Só peço que, sim, tenha fiscalização contundente, fiscalização para o amparo de quem realmente precisa e seja beneficiado com este recurso. Porque, como a Vossa Excelência vereadora Clarice citou, que eu fui desrespeitoso em nenhum momento, estou dizendo que há.
e posso ir lá e provar, fazer gravações e mas isso não dá em nada. E eu lhe pergunto, vereador, o que é fiscalizar? Qual é o resultado de uma fiscalização de um vereador? Eu faço 3 anos, vai fazer 4, eu não sei o que é isso. Porque nenhum de nós aqui fez uma fiscalização, às vezes comprova evidências e deu resultado. Então, o que é fiscalizar o vereador? Qual é o trabalho de fiscalizar? Eu pergunto para vocês, senhores. Eu estive 4 anos e sou uma pessoa de fácil entendimento porque venho aí da área de produção, produtividade da área da indústria de nosso município, onde a minha vida toda eu tive que alcançar resultado com números, de fiscalizar, de desenvolver, de produzir, em todos os pilares de uma grande empresa. Mas aqui nessa Casa de Vereadores, eu quero até deixar gravado isso, Adamati, eu quero aprender, porque nesses 4 anos, o que é fiscalizar? A gente apontou tantas coisas aqui, apontada por vereadores, e não foram resolvidas. Nenhuma foi resolvida, ou muitas vezes até por uma questão de fato de oposição ou de birra. Por exemplo, os deslizamentos que ficaram aí 2, 3 meses trancados, depois em 2 horas foi lá e se liberou. Porque tinha um laudo de um técnico. O laudo de um técnico, se tivesse um outro técnico da oposição, se tivesse dinheiro assim para pagar, seria desmentido, ou seria dito, não, isso aqui não tem problema, porque era óbvio. Inclusive estive em alguns desses lugares. E como defesa civil e experiência de defesa civil, vem alguém lá de Brasília para dizer o que aconteceu em nosso município. E os nossos técnicos aqui, vereadora Clarice, os técnicos aqui da prefeitura, ninguém assinou um laudo. Você sabia disso? Os laudos do deslizamento lá de Caravaggio, mas por que ninguém assinou? Por que ninguém assinou que tinha risco? Porque eles não estavam convencidos disso. Eles são técnicos, são extremamente capacitados. Então, muitas vezes, é para onde o rumo de um líder quer fazer, ou quer determinar que seja este caminho. Eu acredito, sim, que o prefeito Jonas, que se elegeu, ele é muito mais técnico. Ele é muito mais prático e com posições de não aceitar, e eu tive algumas reuniões que eu estava presente por ele, dele não aceitar as coisas erradas, e que ele tem um posicionamento muito diferente do grupo de gestão que está hoje. E eu disse para ele também, tomara, Jonas, que você faça a gestão, porque ele é um cara inteligente, que ele faça a gestão, não se deixe ser mandado por políticos que querem dar as curvas e fazer a velha política como sempre foi feito nesse município. A velha política de dar razão para seus companheiros e dar sempre o trabalho, oferecer o serviço que é público, é para todos, é para o coletivo de uma forma geral, para os seus companheiros, começando pela Brita. E outros favores que a gente sabe que é feito historicamente nesse município. Então, volto a dizer, Adamati, o que é o trabalho de fiscalizar de um vereador? Eu posso dizer, tentei aprender nesses quase 4 anos e estou saindo desta legislatura e não estou entendendo porque não resulta em nada a fiscalização do vereador. Resulta agora, quando a gente está votando, de botar ali padrões e parâmetros de como vai ser executado. Fora isso, nós podemos trabalhar em outras frentes, muitas outras frentes de trabalho, como assim eu e outros vereadores aqui fizemos, para trazer resultado para o coletivo de nosso município. E, com isso, a gente não faz o pequeno favor, não paga o churrasquinho lá e tal, mas, infelizmente, a política é assim. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Jorge Sense. Colegas vereadores, quero saudar a todos que nos acompanham através da TV Serra, redes sociais e também quem nos acompanha aqui no plenário.
Esse projeto, ele é um projeto importante que dá aval ao município e ao governo municipal para tomar ações e agir dentro das propriedades quando assim for necessário. Vejo que toda ação, cada movimento que a administração vá fazer, ela vai requerer e será necessário a execução de um projeto, ou para fazer desassoreamento, ou para fazer uma liberação de via, ou uma ponte, ou qualquer atividade, ela vai requerer um projeto. E esse projeto será feito por um técnico, que certamente terá o aval e a capacidade suficiente para dizer, lá precisa fazer isso ou fazer aquilo. Vejo também uma questão bem importante, né, quando se questiona algumas questões bem, meio que dizendo o que eu faço, o que tu faz, o que cada um de nós faz. Cada um de nós foi eleito para fazer o melhor. E não cabe a nós, pelo menos a mim, dizer que eu tenho que produzir mais ou que o fulano, meu colega, tem que produzir menos. Eu acho que quem tem que dizer isso é o eleitor, que está ali fora, que nos colocou aqui, que deve nos fazer uma avaliação e dizer, continua nesse caminho ou não continua. Uma outra questão bem importante que eu vejo é a questão da fiscalização, né, que o Amarante trouxe aqui. Eu vou discordar plenamente com o senhor, seu vereador Amarante. Nosso papel é fiscalizar e, quando constatado um fato anormal, o nosso dever é fazer os trâmites e... Não sei, aí é cabe ao senhor. Por favor, Amarante, deixa ele concluir a fala aí. Especificamente do senhor, eu estou falando especificamente qual é o nosso papel aqui. O nosso papel aqui é fiscalizar. Essa é a verdade. Senão, nós precisaremos estar aqui. Então, na verdade, o que eu vejo? Cada um de nós deve saber o nosso papel e o que nós devemos fazer estando aqui. Então, certamente, esse projeto será muito bem-vindo. Pode ser, sim, vereador Roque, ele veio tardiamente, né? Mas eu acho que ainda em tempo nós podemos, sim, fazer com que quem precisa de uma ação mais incisiva dentro da sua propriedade tenha com esse projeto a ação contemplada. Sou favorável ao projeto, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos que estão nos assistindo presencialmente de suas casas. Só pedir a palavra para dizer que o meu voto e a minha opinião com relação ao projeto de lei número 32, de 19 de setembro de 2024, é favorável. Meu voto, então, é favorável ao projeto e fique registrado o meu voto. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador PC. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, pessoal da casa aí que veio nos visitar. Adamate, meu amigo aqui também da Rádio Mira, eu acho que é da Rádio Mira, né? Então é assim, ó. Eu também quero dizer que esse projeto de vocês é de extrema importância. Esse projeto foi bem elaborado e é um projeto que vem ajudar muito, principalmente a quem precisa dos assoreamentos do rio, que o Roque falou, e eu conheço muita gente por aí que precisa. Tem muitas pontes, sim, ainda para fazer. Tem umas que não tem como fazer se não desassorear o rio também, né? Que ela não tem espaço para a água passar embaixo. Eu tenho aqui no Caravaggio um exemplo. Então, eu acho que esse projeto ele veio um pouco tardiozinho, mas ele veio de uma hora boa. Ele chega na hora que ainda dá tempo de executar e dá tempo do pessoal trabalhar e corrigir as coisas que... Então, meu voto é favorável, sim, esse projeto. E acho que questões de fiscalização, fiscal não sei o que, isso nós temos que deixar lá para... No mínimo vai ter um corpo técnico que vai avaliar isso aí, vai fazer dos melhores jeitos que puder. E nós temos que avaliar a nossa parte aqui, fiscalizar e deixar que eles façam lá. Se não está bom, vamos criticar. Se está bom, vamos aplaudir. Tá bom, muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, colocamos em votação o pedido do vereador Caleb Coelho para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 32/2024, que autoriza a intervenção em áreas particulares para a redução dos riscos de desastre e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo, encaminhamento de votação ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, então, encaminhamento de votação. Acho que é importante reforçar, sim, o projeto é importante. E o que tem que ficar claro e registrado aqui nos anais desta casa, bem como aqui na transmissão do YouTube, bem como pela TV Serra do Adamate, é que sejam realizados critérios técnicos, critérios íntegros, que seja atendida às pessoas que precisam, que não sejam direcionados por bel prazer na forma de favorzinho. Isso precisa registrar, porque nós já vimos outras escolas que foram utilizadas, que nem o Amarante comentou antes, de utilizar uma outra lei que foi aprovada na Casa Legislativa para fazer serviço em áreas particulares que não condiziam com a realidade. E nós precisamos, sim, fiscalizar, combater e ir para cima, independente de quem é o governador, o presidente da República, o prefeito. Tem que se agir da forma ética, da forma íntegra e correta. E é para isso que precisa. O projeto é bom, é salutar, é necessário, mas é preciso, sim, fazer um estudo técnico, fazer um cronograma e ter um planejamento. Porque é assim que as coisas vão funcionar. Ou simplesmente aprovou, vai sancionar e depois pega a máquina, liga e num belo dia, ó maquinista, toma, tá aqui, ó, o motorista, vai lá e tu faz. Não, tem que ter uma organização e planejamento. É isso que precisa. E esperamos que, junto aos laudos que foram emitidos da Defesa Civil, que tenham prioridades. E que essas prioridades sejam conexas com a realidade. Não dá para esperar adventos climáticos sem fazer nada. Dá para usar o exemplo ali na própria ponte próximo à divisa de linha Palmeiro com Caravaggio. O rio tomou conta. Pode ver que se não houver um desassoreamento do rio, vai fazer o quê? A água vai vir, vai mexer com aquela terra, vai derrubar o asfalto. Então, está tomando quase para o lado da pista. Então, tem que ser feitas medidas. Algumas partes estão dentro de vias públicas e outras em propriedades privadas. Então, o que a gente quer? Que seja executado, mas com critério, com rigor da lei, para o coletivo, não para os amigos do rei. Obrigado, voto favorável. Obrigado, vereador. Encaminhamento de votação, presidente. Encaminhamento de votação, vereador Amarante. Senhor presidente, quero dizer que, como eu disse aqui, votarei favorável. Mas quando nós falamos nessa casa que o vereador fiscaliza, o vereador Roque, o vereador Jorge, se os vereadores, se realmente os 15 vereadores fiscalizarem, muda o curso de um prefeito. Ele passa a, de repente, até se ajustar. Porque os vereadores realmente estão fazendo o seu papel de fiscalizar, porque eles têm o poder, inclusive de retirar um prefeito. Porque o prefeito não retira um vereador. Então, o poder da fiscalização, se os vereadores quiserem fazer uso, disso. Vereador, se atenha ao debate do projeto. Eu estou no debate, é fiscalização do projeto. Está falando de retirada de vereador, de tirar prefeito. Se atenha ao debate da discussão, vereador. Presidente, eu estou falando do assunto fiscalização. Então, o senhor continue e conclua, por favor. Quero dizer, então, presidente, que o senhor também pode fiscalizar. O senhor, como presidente desse projeto de lei... É o que eu tenho feito até o presente momento. O senhor continue a sua fala. Não vi isso, presidente. Não vi isso da sua pessoa. É a sua interpretação. Em todas as questões... O senhor conclua a sua fala, por favor. Estou dizendo que o senhor foi omisso, presidente. Essa é a sua opinião. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Então, quando se fala aqui em reeleger um vereador, se vem dizer que
Então agora, porque o Jorge usou isso antes na sua fala dessa mesma discussão. O senhor está fazendo encaminhamento de votação, senhor. É o tema. Estou no tema. Antes também era sobre o assunto. O senhor está falando sobre a minha gestão, sem propriedade alguma. Conclua o seu Presidente, tempo. quando há uma fala distorcida do lado de lá, o senhor sempre deu continuidade. Mas o senhor sempre fez isso. Encaminhamento de votação, vereador. Inclusive, presidente. Encaminhamento de votação, vereador. É sobre a temática, vereador. Mas, ninguém está tolindo a sua fala. Por que quando está ao lado de lá o senhor deixa eles falar? Num não, só quero me responda isso. Num tempo me responda normal, isso, vereador, presidente. num tempo o senhor normal. É parcial. Não é. O senhor é parcial. Sempre foi parcial. O senhor está fazendo um pedido no encaminhamento também, de votação. Em termo religioso, de religião católica. Por favor, conclua a sua fala. Estou concluindo. O senhor está entrando em outra. O senhor está entrando em outra esfera. O senhor se controle. Eu quero dizer. Eu vou lhe dar uma advertência verbal hoje à noite aqui. Então dá, presidente. Então está dada uma advertência verbal. Eu queria que o jurídico registrasse na casa essa advertência verbal. Não vou expulsar. Não posso estar aqui mais, ô presidente. Pode cortar o microfone do vereador, por favor. O senhor está fazendo intolerância religiosa. Eu quero que o jurídico registre nessa casa a intolerância religiosa contra este presidente. Contra este presidente. O jurídico, a procuração... Já que o presidente pode fazer tudo, pode. O senhor, por favor, se contém. O senhor, por favor, se contém. Isso aqui, às vezes, é realmente um fantoche. O senhor se contém, por favor. Encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação, vereador Maurício Belaver. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Desculpa a vergonha que tivemos nessa plenária. Vergonha fazer churrasco numa campanha direta como Vossa Excelência fez. Isso é vergonha. Isso é vergonha. Por favor, o senhor se contém. Eu só quero dizer que... Por favor. Churrascada pode. Não corte o meu microfone, por favor. Por favor. Só o meu microfone, por favor. Alô? Som, por favor. Eu vou pedir que o senhor, por gentileza, vereador, o senhor se acalme. Nós estamos aqui numa votação. Eu quero pedir para o senhor ter calma, para a gente poder continuar o processo de votação. Pode ser, vereador? Muito obrigado. Por favor, a palavra, eu quero que reconsidere o tempo de encaminhamento de votação ao vereador Maurício Belaver. Eu quero dizer que aquela ponte da Busa, ela é centenária. E eu não me lembro um vereador fiscalizar aquela ponte lá, botar uma colher de massa para ela ficar em pé lá. Centenária, fizeram aquela ponte o tempo dos cavalos. De Bento a Caxias, era a estrada. E ela foi, agora que ela deslizou um pouco, né? Então, eu acho que esse projeto veio em umas horas boas. Vamos trabalhar, fiscalizar, que depois de mais de 100 anos, ela vai ser refeita. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está à disposição para encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação. 3 minutos, vereador. Senhor presidente, eu apenas pedi a palavra para dizer que também sou favorável à votação deste projeto. Vereador, perdão, quero pedir desculpas diante dessa nossa discussão aqui. O vereador Maurício Belaver é um por bancada, já pediu encaminhamento de votação, tá? Então, eu vou ter que tirar o seu tempo, porque já foi encaminhado. Peço desculpas a Vossa Excelência, mas diante do regimento interno a gente precisa seguir aqui. Muito obrigado. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso do encaminhamento de votação, em votação, projeto de lei do Executivo número 32/2024, que autoriza intervenção em áreas particulares para redução dos riscos de desastre e da outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores.
Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 1924, que institui a política pública de incentivo a novas gerações e preservação da tradição, da melhor idade e da outras providências. Em virtude da ausência do vereador Tiago Ilha, fica em primeira discussão e eu registro a aprovação do projeto do Executivo número 32/2024 em aprovação pelos vereadores com a ausência do vereador Tiago Ilha e vereador Tiago Brunet. Encerrado o espaço de discussões de projetos. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. E agora, como sugestão, se o vereador Tadeu Salib dos Santos quiser o tempo, agora o senhor pode manifestar a sua. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Palavra com o vereador Roque Sevenini. Presidente, eu só pedi a palavra aqui, com a anuência aqui do vereador líder Juliano, professor Juliano, só para pedir que a gente talvez dê uma contida aí nos ânimos, né? Para que, tanto por parte do vereador Amarante, quanto para os demais, para que a gente encontre o curso normal aqui dos debates salutares e importante para a nossa cidade. Então, que a gente possa, daqui a pouco, os que se sentiram ofendidos, aí, enfim, quem sabe se deem as mãos aí para a gente acalmar e não encerrar a nossa legislatura aí em um momento ruim, né, que a gente possa continuar no nível que sempre viemos. E o vereador Davi tem dado mostras disso, que é competente para administrar os conflitos dessa casa, que vez por outra acontece, e que esses conflitos são bem típicos do parlamento, né? Que é nas discussões. Agora, claro, os excessos sempre são ruins, né? E os excessos não fazem bem para ninguém. Então, só essa recomendação, ou melhor, essa sugestão. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está com o líder de bancada. Se nenhum mais quiser fazer uso da palavra, está encerrado o espaço de liderança. Espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos, com a palavra o vereador Felipe Maioli. Então, nesse momento da explicação pessoal, o vereador Juliano comentou alguns minutos atrás, e eu só quero retificar e convidar todos os colegas vereadores e todas as pessoas que estão nos assistindo para a audiência pública de amanhã, né, dia 23/10, às 18 horas, com a temática Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025. Então, convidar todos para não esquecer que amanhã é um dia muito importante para os vereadores eleitos e para toda a comunidade em geral. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Palavra com o vereador Maurício Belaver. Voltando então, só para nós voltar um pouco no tempo e um pouco no futuro. Nós se preocupemos, bem dizer, até agora com enchente, enxurrada, chuva e tal, né? E agora o tempo mudou. O tempo mudou, então agora vai ser para seca. Já está mostrando que marca amanhã, toda semana marcava chuva amanhã, e a chuva diminuiu para 10 milímetros, e assim foi na outra chuva. E agora nós começamos a safra, colher a safra do pêssego e ameixa. E quando, geralmente, que nós começamos a colher fruta, a chuva que precisaria no fruto acaba escarçando. E as estradas também, o vereador Ockin também entende, diz ele que entende que quando que é seca demais, as estradas ficam ruins. E voltando a lembrar que as estradas agora estão boas, só que vai vir a tal da seca, poeira, as estradas se acabam. Depois das eleições também. E depois isso aqui é excesso de carga de pêssego e de ameixa, vai prejudicar bastante. Só que o que eu quero dizer que agora vai ser o papo aqui, vai ser a seca desse mês em diante aí. Podem gravar aí nos canais aí. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Quero informar aos senhores que segunda, então, nós vamos ter a sessão solene do cidadão honorífico, então convidamos a todos para participar e reforçando o convite da audiência pública amanhã a partir das 18 horas. Cidadão honorífico é o seu Elton, do bairro 1º de Maio. Quero dizer aos senhores, gente, que nós temos conduzido um trabalho por excelência, todos nós aqui nesta casa, e quão ruim é nós termos esses debates que saem do campo das ideias e que se vai para acusações pessoais. E eu quero dizer para os senhores que nós não vamos tolerar nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de intolerância aqui nessa casa. Essa casa é para nós debatermos ideias. E nós precisamos honrar com este nosso compromisso. Então, eu quero pedir aos senhores vereadores, eu sei que nós estamos no encerramento de mandato e alguma coisa pode ter alterado, né, o humor de alguns vereadores, enfim, tantas coisas que acontecem na vida das pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que, como ex-presidente, hoje quero dizer que o vereador, com muito respeito eu falo, o vereador Amarante, eu acho que ultrapassou alguns limites, vereador. Acho que ultrapassou alguns limites. E a gente precisa repensar essas situações, porque nós não estamos construindo algo que termina agora. Nós, daqui a pouco, vamos estar aí na frente com outras situações e precisamos rever da maneira que estamos conduzindo a nossa vida aqui neste plenário. Encerro a minha fala agradecendo a todos e quero declarar que está encerrado o espaço de presidente. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.